série de exposição na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. A última vez que a gente refletiu nesse texto, a gente parou no verso 18 do capítulo 1. Então hoje a gente vai para o capítulo 1 de Filipenses, do verso 19 até o verso 26. Se Deus nos permitir, nosso objetivo é fazer essa série de exposição em toda a carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 26. Filipenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 26. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por tudo que aconteceu até aqui, e agora pela oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito seja nos dado para a iluminação, para que nós possamos entender, compreender, para que nós possamos meditar de modo correto na Palavra do Senhor. E que uma vez entendida a Tua Palavra, nós estejamos aptos para colocá-la em prática nas nossas vidas. Teu Espírito Santo, Pai, o mesmo que a inspirou, seja nos dado nesse momento para a iluminação da Tua Palavra e entendimento da Tua Palavra. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, existe um dizer popular que afirma que o futuro a Deus pertence. Já ouviram isso? O futuro a Deus pertence. Será que esse dizer popular ele está certo? Eu sei que existem alguns problemas com aqueles que costumam afirmar ou dizer dessa forma. Mas, de um modo geral, eu acredito que sim. Eu acredito que esse dizer ele é correto. Nosso futuro a Deus pertence. O apóstolo Paulo, ele é alguém que nos ensina sobre essa verdade. Ele vai mostrar no decorrer de toda a sua escrita aos Filipenses que não é só o nosso futuro que a Deus pertence, mas o nosso presente também a Deus pertence. O apóstolo Paulo ele era muito consciente de que Deus cuidava do seu presente, das suas situações, da sua circunstância, mas ele também era muito consciente de que o futuro dele estava nas mãos daquele que é soberano e que controla todas as coisas. E é isso que a gente vai ver no decorrer da nossa exposição desse texto. O texto de Filipenses, do capítulo 1, do verso 19 até o verso 26, ele é um texto que dá continuidade àquilo que o apóstolo Paulo iniciou dentro dessa carta, do verso 12 até o verso 18, onde o apóstolo Paulo ele se propôs a dar o seu testemunho pessoal sobre tudo que estava acontecendo com ele, enquanto ele estava preso na cidade de Roma. Os filipenses, eles tinham ouvido sobre a situação do apóstolo Paulo, as notícias do que estava acontecendo com o pastor que havia plantado a igreja de Filipos, chegaram até os filipenses, e eles estavam temerosos acerca da situação do apóstolo Paulo, temerosos com a vida do apóstolo Paulo, com aquilo que poderia acontecer com o apóstolo Paulo e com as dificuldades que ele estava encontrando ali naquela prisão. Por isso, o apóstolo Paulo, ciente da preocupação que estava tirando a alegria desses cristãos,
O apóstolo Paulo então escreve essa carta com o objetivo de tranquilizar esses cristãos e de ensinar para eles que, a despeito da situação do apóstolo Paulo, ou a despeito de qualquer uma situação que nós venhamos vivenciar, nós precisamos sempre ter uma postura de alegria diante do Senhor. Essa é a carta do apóstolo Paulo, considerada como a carta da alegria. O apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que estão tristes por saber que ele estava preso, mas ao mesmo tempo ele escreve para motivá-los, para tranquilizá-los e estimulá-los para que eles pudessem então se alegrar no Senhor. Então, do verso 12 ao 18, o apóstolo Paulo, ele destacou que a sua prisão, ele fala da sua realidade, do seu presente. Ele destacou que os cristãos de Filipos não precisavam estar tristes, porque a prisão do próprio apóstolo estava contribuindo para a pregação do Evangelho de Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer nesses versos do 12 ao 18, que a guarda pretoriana, ela estava sendo alcançada pelo Evangelho que ele pregava. Então o apóstolo Paulo olha para aquela realidade e diz: olha, Deus está operando e Ele está agindo de modo soberano, de tal forma que uma ala do Império Romano está sendo alcançado pelo Evangelho, que de outra forma não seria alcançado. Por Paulo estar preso, por ele pregar todos os dias a um guarda que estava do lado dele, o Evangelho de Cristo estava saindo da cadeia e estava alcançando a elite do Império Romano. Paulo diz: olha, para vocês verem como que as minhas cadeias, elas estão contribuindo para a propagação do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo também enfatiza que os cristãos em Roma, por saberem da situação do apóstolo Paulo, por presenciarem a situação do apóstolo Paulo, eles estavam sendo estimulados a serem ousados na pregação do apóstolo Paulo. Eles olhavam para o modelo do apóstolo Paulo e diziam: olha, se Paulo, mesmo estando preso, ele é ousado na pregação do Evangelho, imagina nós que estamos livres e que temos a liberdade de pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: olha, mais uma vez, as minhas cadeias, elas estão contribuindo. Os cristãos de Roma, eles estão sendo agora estimulados a pregarem o Evangelho de Cristo. E por fim, dentro desses versos do 12 ao 18, o apóstolo Paulo, ele destaca que até mesmo os líderes religiosos que estavam de alguma forma sentindo inveja do apóstolo Paulo por causa do seu êxito na pregação do Evangelho, esses líderes, eles estavam pregando o Evangelho para que de alguma forma eles concorressem com o apóstolo Paulo. Paulo diz: olha, até mesmo nisso o Evangelho de Cristo está sendo pregado, quer por pretexto ou não, Cristo de alguma forma está sendo pregado. E Paulo diz: eu me alegro diante dessa realidade. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não se restringia a olhar apenas para o seu presente, para a sua situação presencial. Ele também olhava para o futuro, e ele olhava para o futuro de uma maneira muito confiante, e ele olhava para o futuro com alegria no Senhor. E é aí que entra o conteúdo dos versos do 19 até o verso 26. Nesse texto, Paulo passa a falar do seu futuro, e ele se mostra como alguém que também não tinha medo do que poderia acontecer com ele. Os cristãos de Filipenses estavam preocupados com a realidade do presente do apóstolo Paulo, mas eles também estavam preocupados com o que poderia acontecer com o apóstolo Paulo na cadeia. Eles sabiam que Paulo estava preso e que o próximo passo seria o apóstolo ter que comparecer diante do tribunal do Império Romano. E eles não sabiam se o apóstolo Paulo seria libertado ou se ele seria morto. E a morte era por decapitação, sua cabeça seria arrancada. Eles não sabiam se isso ia acontecer com o apóstolo Paulo. Então Paulo, para tranquilizar mais uma vez esses cristãos, ao falar sobre o seu presente, do verso 12 ao 18, ele agora passa a abrir o seu coração para falar sobre o seu futuro. A ideia dos versos 12 até o verso 26, do 19 ao 26, é onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu futuro. Ele vai mostrar qual era a sua perspectiva acerca do futuro. Eu acredito, meus irmãos, que a postura que o apóstolo Paulo vai ter nesses versos, que é uma postura de alegria e de confiança no Senhor acerca do seu futuro, é uma mesma postura que nós precisamos ter também. Qual que é a sua postura acerca do seu futuro? A gente sabe que a morte nos espera. Se Cristo não voltar para essa geração, meus irmãos, nós iremos morrer. Eu já disse que eu não estou profetizando morte na sua vida, não tenho o poder de fazer isso, mas é algo natural, a morte vai vir para cada um de nós. A pergunta é como você tem lidado com a realidade da morte. Há quem diz que quem não está preparado para morrer, também não está preparado para viver. E a gente encontra no apóstolo Paulo alguém que está preparadíssimo para morrer,
assim como era alguém preparadíssimo para viver. Então eu acredito que a postura do apóstolo Paulo nesse texto é uma postura que nós precisamos imitá-la, a fim de que nós possamos ter alegria, a fim de que nós possamos ter confiança e a fim de que nós possamos ter uma perspectiva bíblica acerca da nossa realidade futura, que infelizmente ou felizmente é uma realidade de morte para cada um de nós. Como que o cristão lidar com essa situação de uma possibilidade de morte? Paulo teve que lidar com essa situação, e ele sabia que isso estava entristecendo a igreja de Filipos, então ele vai tratar sobre essa questão nesse texto. E eu quero pensar com vocês, destacando alguns pontos aqui, do porquê o apóstolo Paulo, ele era confiante, ele era alegre, ele tinha uma perspectiva teocêntrica, tendo Cristo, tendo Deus como centro da sua perspectiva acerca da morte. Em primeiro lugar, do verso 19 até o verso 20, nós podemos ver que Paulo ele era confiante em Deus e alegre quanto ao seu futuro, porque ele tinha uma confiança inabalável nos propósitos soberanos de Deus para a sua vida. Paulo sabia que ele servia a um Senhor que é soberano, alguém que controlava a sua vida, e ele era alguém que tinha confiança disso. Por isso ele tinha capacidade de estar alegre, de estar confiante acerca do seu futuro, independente do futuro que estava o aguardando. A gente encontra isso do verso 19 até o verso 20. Repare comigo nesses versos aí. Paulo diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. E aí entra, quer pela vida, quer pela morte. Nós não podemos esquecer do contexto de quem está escrevendo essas palavras. Quem está escrevendo esse texto e quem está escrevendo essas palavras do verso 19 e do verso 20 é alguém que estava preso. E imagina a situação de alguém preso. Alguém que está em uma prisão por inocência, por não ser culpado, mesmo assim ele está em uma prisão. O que se espera naturalmente é que essa pessoa esteja com a sua confiança lá embaixo, porque ele olha para a sua realidade e ele diz: olha, eu já fui preso, mesmo de modo inocente. O apóstolo Paulo, ele recebeu críticas, ele recebeu algumas ameaças diante da pregação do evangelho, alguns líderes judaicos se levantaram contra ele, e a prisão do apóstolo Paulo era uma prisão injusta, mas mesmo estando preso, esse homem, ele encontrava força para estar confiante diante da sua situação. Paulo, ele chega a dizer que ele estava certo que mediante a oração dos filipenses e pela provisão do Espírito Santo, a sua soltura da prisão, ela poderia acontecer. E se ela acontecesse, quer estando morto ou quer estando preso, de alguma forma o nome de Cristo seria glorificado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, que eu vou sair da cadeia, filipenses, vocês precisam estar certos disso. Eu vou ser liberto da cadeia. A minha prisão, ela não vai ser eternamente. Eu vou sair dessa prisão aqui. Agora a questão é se eu vou sair vivo ou se eu vou sair morto. Mas antes de que vocês entristeçam pela possibilidade de que eu saia morto daqui, eu já venho tranquilizá-los dizendo: se eu sair vivo, Deus vai ser glorificado. Se eu sair morto daqui, Deus vai ser glorificado do mesmo jeito. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, quem Cristo é, vai ser glorificado do mesmo jeito. Por isso no verso 20, Paulo ele destaca que ele possuía uma ardente expectativa e esperança de que ele não seria envergonhado. Ou seja, ele conseguia enxergar o seu futuro. No fim, Paulo estava certo de que todas as coisas, de alguma forma, elas iam contribuir para o seu bem. E mais, ele sabia que de alguma forma Cristo seria engrandecido no seu corpo. Quer solto da prisão morto, quer solto da prisão como alguém vivo. No fim, de qualquer jeito, Cristo seria engrandecido. E isso era o que mais alegrava o apóstolo Paulo. E isso era o que Paulo queria que os filipenses tivessem como perspectiva de vida. Se a gente vai morrer, se a gente vai viver mais 10, mais 20, mais 30 anos, ou mais um ano, ou mais um dia só, se amanhã a morte chegar e bater na nossa porta, Deus vai ser glorificado de qualquer forma. Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. Que a morte venha e bata na minha porta, Deus vai ser glorificado da mesma forma. A pergunta é: por que o apóstolo Paulo conseguia agir dessa forma? A resposta é simples, meus irmãos. Paulo cria que a sua vida estava nas mãos do Deus soberano. Ele tinha todos os motivos
para que ele fosse dominado pela confiança em Deus. Se ele fosse alguém que vivia em uma perspectiva de que Deus não fosse soberano e de que a sua vida não estivesse sendo controlada por Deus, o apóstolo Paulo, no contrário, ele teria todos os motivos para viver com medo naquela prisão, todos os motivos para viver aflito naquela prisão. Mas ele demonstra nesse texto que ele estava muito consciente: olha, Deus é soberano e Ele está cuidando da minha situação. Se for da vontade dEle que eu viva mais um dia, eu vou viver. Mas se não for da vontade de Deus, amém, no final Ele é glorificado da mesma forma. Deus continua sendo glorificado. A vida de Paulo e a vida nossa, meus irmãos, ela não é governada pelo acaso. E o apóstolo Paulo era alguém muito consciente disso. Quando alguém morre, não acontece por acaso. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus. Nada acontece com a nossa vida se não for da vontade de Deus. Há um Deus soberano, há um Deus que predestinou todas as coisas, há um Deus que decretou todas as realidades, há um Deus que tem controlado, há um Deus que tem conduzido a história da humanidade e a nossa história de modo particular. Tudo está nas mãos de Deus, e esse era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo conseguia estar confiante e ao mesmo tempo passar a confiança para os filipenses. O que deveria acontecer era o contrário. Eram os cristãos de Filipos que deveriam escrever uma carta para o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, eu sei que você está preso, que a sua situação não é a melhor, você está preso de modo por injustiça, mas tenha confiança, Paulo, Deus está no controle. Mas não, aqui o que me espanta é alguém que está preso, que está passando uma situação delicada, difícil, é esse que está encontrando forças para que ele possa animar aqueles que estão fracos. Meus irmãos, no decorrer da caminhada isso pode acontecer com a gente também. É possível que apareçam irmãos perto de você que está em uma situação melhor do que a sua, mas que você, com uma situação pior, é que tem que pegar e aconselhar esse irmão, estimular esse irmão, trazer ânimo para esse irmão. Então você pode estar numa situação ruim e Deus mesmo assim coloca alguém perto de você. Alguém que esteja dolorido, alguém que esteja cabisbaixo, alguém que esteja desanimado por coisas fúteis desse mundo. Mas Deus coloca para que você venha ser canal de bênção sobre essas pessoas. Paulo se encontra dessa maneira. Era ele que carecia de ser estimulado, mas é ele que se encontra no papel de estimular os cristãos de Filipenses. E essa mesma perspectiva do apóstolo Paulo, de confiança na soberania de Deus, e de que Deus cuidava da sua vida, de que a sua vida ela não andaria um minuto sequer, se não fosse da vontade de Deus, essa mesma perspectiva deve ser a nossa, meus irmãos. Quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a narrativa da história bíblica, a gente encontra outros personagens que viviam dessa forma. A gente encontra Davi, o homem segundo o coração de Deus, que escreve o Salmo 3, e o Salmo 3 ele é escrito diante de uma realidade em que Davi estava sendo perseguido, e Davi não estava sendo perseguido por um império ou por um exército qualquer, era o seu próprio filho que estava o perseguindo. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Imagina você ser perseguido pelo seu próprio filho com o desejo de te matar. Davi se encontrava nessa situação, e ele então escreve o Salmo 3, e no Salmo 3 ele escreve para expressar a sua confiança no Senhor diante da sua perseguição. E o que é interessante no Salmo 3, se eu não me engano no verso 7, Davi, o rei Davi, ele vai dizer para Deus o seguinte, ele vai dizer: olha, mesmo diante de toda essa adversidade, diante de toda essa perseguição, eu encontro paz para deitar, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Meus irmãos, o homem estava sendo perseguido, a sua vida poderia ser tirada a qualquer momento. Mesmo assim, o rei Davi diz: olha, eu encontro paz para deitar minha cabeça no travesseiro, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Como que alguém consegue viver nessa perspectiva? A resposta é essa, meus irmãos, sabendo que Deus é soberano, que a nossa vida está no controle de Deus. Os nossos dias, eles estão contados, meus irmãos. É o próprio rei Davi que fala sobre essa realidade. No livro de Jó também a gente encontra essa realidade. Os nossos dias estão contados. A gente não vai viver nem um dia mais, nem um dia menos, que fuja da vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos dias estão contados. Então a gente pode descansar no Senhor, a despeito do futuro que nos espera. Eu não sei como que a morte vai chegar para cada um de nós. Pode ser que por enfermidade, pode ser que uma morte natural, por idade, por aí vai. Mas a morte vai chegar para cada um de nós. A pergunta é como que nós encaramos a realidade da morte. Qual é a nossa perspectiva com a realidade da morte? A perspectiva de Paulo é: há um Deus soberano que controla a minha vida. O doador da minha vida, ele sabe o momento certo de tirar a minha vida. Não é o Império Romano que vai tirar a minha vida. O Império Romano vai ser apenas instrumento nas mãos dele para que minha vida seja tirada.
mas Ele sabe o momento certo de tirar a minha vida. Paulo se encontrava nessa situação, e ele vira para os cristãos de Filipos e diz: fiquem tranquilos, acalmem-se, Deus está no controle da situação. Paulo também, meus irmãos, ele sabia que ele iria comparecer em um julgamento diante de César, e ali ele seria interrogado pela sua fé em Cristo Jesus. E eu acredito que o apóstolo Paulo, ele estava louco por essa oportunidade, porque o apóstolo Paulo, ele se alegrou pelo fato dos guardas da guarda pretoriana estarem ouvindo o evangelho de Cristo. Agora ele tinha uma oportunidade de chegar no grande chefão, no poderoso chefão, e pregar o evangelho de Cristo para ele. O problema é que Paulo sabia que, dependendo daquilo que ele fosse falar para o imperador, ele poderia ser morto na frente do próprio imperador. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo estava confiante. E ele diz: olha, de maneira nenhuma eu vou ser envergonhado, e eu sei que Cristo vai ser glorificado através daquilo que vem acontecer, ainda que eu morra ou ainda que eu viva. Ele sabia que ele iria passar por essa situação, mas qual que era o objetivo da vida do apóstolo Paulo? Cristo vai ser exaltado. De alguma forma a minha vida vai servir para a exaltação de Cristo. Paulo tinha essa perspectiva muito clara. A vida dele era para a glória de Deus. Paulo sabia que a sua finalidade era para glorificar a Deus. E ele sabia: olha, eu vou comparecer diante do grande César, e eu vou pregar Cristo para ele, e eu vou anunciar Cristo para o César. E se eu for morto, amém. De alguma forma Cristo vai ser exaltado e vai ser glorificado por meio da pregação do Evangelho. Steve Laws, um comentarista do livro de Filipenses, da carta de Filipenses, ele faz uma importante avaliação dessa postura do apóstolo. Ele diz que a perspectiva do apóstolo Paulo, ela é magnífica, acerca da sua possibilidade de morrer ou não. Lembre-se, Paulo não sabe qual será o resultado do seu julgamento, e a essa altura ele não sabe que ele será liberto e ainda pregará por 6 anos. Essa é a primeira prisão do apóstolo Paulo. Ele vai comparecer diante do tribunal, mas ele vai ser liberto, e ele vai ficar mais 6 anos pregando o evangelho. Mas ele não sabia disso, ele não sabia dessa realidade. Tudo o que ele sabe nesse momento é que ele estaria cara a cara com a morte, e ele desconhecia o que poderia chegar até ele. Mas ele conhece aquele que sabe todas as coisas, aquele que confia, ele confiava naquele que era Senhor da sua vida. Paulo sabia dessa realidade, e por meio do Espírito Santo ele estava sendo animado, e ele estava sendo canal de bênção para animar outras pessoas. Olha a perspectiva desse homem, meus irmãos. Ele sabia que na hora que a sua morte chegar, Deus iria conduzir toda a sua situação, e Deus iria trazer paz ao seu coração, assim como já estava trazendo diante dessa realidade. Meus irmãos, Paulo, ele tinha uma confiança firme nos propósitos soberanos de Deus para a sua vida. A pergunta é: será que nós temos também essa confiança? Nós, por vezes, acreditamos que o nosso Deus é soberano, mas será que nós colocamos isso na prática? Nós vivenciamos isso na prática? É possível que a gente tenha a teoria muito bem montada na nossa cabeça, mas é possível que essa teoria sobre a soberania de Deus não desça para o nosso coração, e a gente passe a viver de uma maneira diferente. E aí, diante da possibilidade da morte, a gente fica extremamente abalado. Eu não estou dizendo que a morte é algo ruim de ser encarado, não, meus irmãos. A morte é algo bom de ser encarado, não. Ela é algo ruim de ser encarado. Mas nós cristãos vivemos em uma outra perspectiva. A perspectiva do cristão, ela é diferente. Paulo vivia dessa forma porque ele sabia: Deus tem propósitos soberanos para a minha vida, e no final, Cristo vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado de alguma forma. Essa mesma perspectiva nós precisamos ter. Vivendo ou não, Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Até a nossa morte vai resultar em glória para o nosso Senhor. Em segundo lugar, do verso 21 até o verso 26, o apóstolo Paulo, ele se mostra confiante em Deus e alegre quanto ao seu futuro, porque ele desejava de alguma forma glorificar a Cristo, tanto pela vida quanto pela morte. Ele dizia: de alguma forma a minha catada final vai ser glorificar a Cristo, ou pela minha vida ou pela minha morte. Mesmo estando preso, de alguma forma eu ainda vou ter uma última ação de glorificar a Deus, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que ele diz nesses versos aí: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O texto mais chamativo desses versos aqui é o texto do verso 21. Paulo começa no verso 21, mostrando, fazendo uma declaração que no mínimo ela é dramática. O Steve Laus, o mesmo comentarista que eu já frisei, ele diz que todo cristão deveria estar pronto para fazer esse pronunciamento no decorrer da sua vida. Qual que é o pronunciamento do apóstolo Paulo? O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa esse pronunciamento aqui? A gente precisa atentar-se para esse pronunciamento aqui. O verso central da fala do apóstolo Paulo até o verso 26 é o verso 21. É ele que vai desencadear tudo aquilo que ele vai dizer do verso 22 até o verso 26. O que significa então esse pronunciamento? Primeiro, quando Paulo destaca que viver é Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele era resumida a Cristo Jesus. Em outras palavras, para Paulo, viver para Cristo se refere a viver a vida segundo a vontade de Deus, com o único intento de fazer tudo para agradar ao seu Senhor, que era Cristo Jesus. Por isso ele diz: viver para mim é Cristo, a minha vida é para o agrado de Cristo. Eu vivo por Cristo. Vivo por Cristo. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que o nosso viver ele tem sido para Cristo? Será que a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas posturas, elas são para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou elas são para agradar o nosso próprio ego, a nossa própria perspectiva de vida, a nossa própria filosofia de encarar a realidade? Paulo está dizendo: o meu viver é Cristo. Eu vivo segundo os preceitos de Cristo. Eu vivo para a glória de Cristo. Vivo submisso à vontade de Cristo para a minha vida. Para quem nós estamos vivendo, meus irmãos? Essa pergunta ela é crucial e ela é importante. Porque se nós não estivermos vivendo para Cristo, nós estaremos vivendo para esse mundo. E infelizmente, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas elas acabam vivendo para tudo que tem dentro dessa terra, sobre essa terra. Elas acabam tendo a sua vida moldada, elas acabam tendo a sua vida centralizada em todas as coisas que a gente tem sobre essa terra. São pessoas que estão preocupadas com os valores desse mundo, se é que a gente pode dizer que esse mundo tem valores, esses valores estranhos que a gente tem nesse mundo. São pessoas que são comprometidas com essas ideias, com ideologias. São pessoas que são comprometidas com aquilo que o mundo tem ensinado, com as filosofias vãs da nossa época. São pessoas que são comprometidas com o dinheiro é senhor da sua vida, ele vive em prol do dinheiro. São pessoas que são comprometidas em serem populares, são pessoas que são comprometidas com o prazer, com o sucesso e com o poder. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Nada disso traz a satisfação ao coração dessas pessoas. Por isso que a gente encontra pessoas que têm tudo sobre essa terra. Tem riqueza, tem um monte de bens materiais, mas ainda assim a gente encontra essas pessoas mergulhadas na tristeza. A gente encontra essas pessoas aí que estão na fama e algumas delas que cometem suicídio. Mergulham nas drogas, porque de alguma forma, meus irmãos, eles tentam preencher o vazio do coração, que somente Cristo consegue preencher. É só Cristo que consegue preencher o vazio que nós temos no nosso coração. Eclesiastes diz que Deus nos criou com a eternidade no nosso coração. Então aquilo que não for eterno, não vai preencher o nosso coração. É só a eternidade que preenche o coração de alguém que foi criado com a eternidade dentro do seu coração. Essas pessoas, elas ficam presas àquilo que é temporal, aquilo que é preso ao tempo. E aí quando morrem, fica tudo aí. Não vai nada, fica tudo aí. Mas a gente, meus irmãos, nós precisamos ter uma perspectiva e uma vivência com aquilo que é eterno. Porque a eternidade ela foi colocada em nosso coração. Por isso que essas pessoas, elas vivem de um lado para o outro, correndo, e nada preenche o vazio do coração dessas pessoas. Paulo, ele entendeu que Cristo era a razão da sua vida. Por isso ele diz, o viver é Cristo. O propósito de tudo na vida do apóstolo Paulo, todo o propósito da vida do apóstolo Paulo, era que Cristo fosse
glorificado. A gente conhece a história do apóstolo Paulo quando a gente lê o livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo ele conheceu a Cristo, ele abriu mão de tudo por aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo abriu mão de toda essa realidade. Paulo era respeitadíssimo dentro do judaísmo. Ele era o cara dentro do judaísmo. Ele era um líder do Sinédrio. Ele tinha fama, ele tinha credibilidade, ele podia entrar e sair onde ele quisesse, alguém extremamente respeitado. Mas ele abandonou tudo por causa de Cristo, porque ele entendeu, meus irmãos, que viver é Cristo, é viver em submissão à vontade de Cristo para as nossas vidas, é viver para a glória de Cristo para as nossas vidas. Isso é principal nas nossas vidas, o resto é secundário, e aquilo que é secundário a gente pode abrir mão, para que a gente possa viver de acordo com a realidade que é Cristo como Senhor das nossas vidas. Mas em sequência, ao viver é Cristo, o apóstolo Paulo ele diz também que o morrer é lucro. E aí parece ser paradoxal aquilo que o apóstolo Paulo faz aqui. Por um lado ele está dizendo, olha, o viver para mim é Cristo. Então se eu vivo a minha vida é para glorificar a Cristo. Se eu vivo a minha vida é para ser submissa à vontade de Cristo. Ah, mas se eu morrer, como que o morrer para mim é lucro? Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. A palavra lucro aqui, ela significa receber um grande benefício. Então quando Paulo diz, olha, morrer é lucro, ele está dizendo, morrer para mim é receber da parte de Deus um grande benefício para a minha vida. Por que Paulo via essa realidade dessa forma? Porque Paulo percebe que a morte para ele traria um benefício maior do que estar vivo. Que benefício maior seria esse? Paulo sabia muito bem que a morte o levaria à presença imediata de Jesus Cristo. Aquele que vive, meus irmãos, tendo Cristo como Senhor da sua vida, aquele que vive para Cristo aqui nessa terra, quando ele descobre que a morte o coloca na presença de Cristo de modo imediato, o que ele vai querer para a sua vida? Continuar vivendo aqui ou morrendo? Paulo está dizendo, morrer para mim é melhor. Filipenses, fiquem tranquilos, porque se de tudo aqui der ruim para mim e eu tenho que morrer, ok, vai ser melhor, eu vou estar com Cristo, de modo imediato, eu vou estar na presença dEle, eu já vivo para a glória dEle aqui, o que vai ser melhor para mim? Agora estar com o próprio Cristo. Ele era confiante acerca dessa realidade. E aí o Steve Laws, ele destaca, o mais importante no céu, não são as ruas de ouros, nem os portões de pérolas, o maior lucro de estar no céu, não é nem mesmo sermos reunidos aos nossos entes queridos, que a gente vai encontrar eles lá, pelo menos aqueles que morreram em Cristo, crendo que Cristo era Senhor da vida deles. O maior lucro será estar diante de Cristo e vê-lo como Ele é. A glória do céu se encontra no próprio Cristo. Paulo era bem consciente dessa realidade. Ele diz, eu vou encontrar com Cristo, irmãos, e eu vou viver na presença imediata de Cristo. A gente vive na presença de Cristo, mas não é uma presença imediata e plena, como nós teremos quando a gente estiver com Cristo. A morte presta esse belo serviço de nos transportar para a realidade de estarmos com Cristo. Era isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tinha como perspectiva, como viver e morrer. A morte para o apóstolo Paulo iria fazer muito bem, levaria ele para o Senhor Jesus Cristo. Agora, como cristãos, meus irmãos, você e eu, nós precisamos ver a morte dessa mesma maneira. A nossa perspectiva ela deve ser positiva quanto à morte. Nós podemos viver com um conhecimento libertador de que o melhor dia dessa vida será o último dia. Cada um de nós pode viver com essa verdade. O melhor dia da nossa vida será o último dia. Será que nós temos essa confiança? Será que realmente nós estamos crendo como o apóstolo Paulo que morrer é lucro? Se você vive para Cristo, meus irmãos, então morrer vai ser um lucro para você. Morrer vai ser um lucro para mim. Morrer vai ser um lucro para nós. Agora, se nós vivemos para qualquer outra coisa nessa terra, certamente a morte não será um lucro para a gente. Porque a morte vai nos transportar para uma realidade muito pior do que essa. Já viu aquelas pessoas que dizem o inferno é aqui mesmo? Essas pessoas vão tomar uma surpresa, vão ter um choque quando morrerem. O inferno não é aqui, meus irmãos. Há algo infernal esperando essas pessoas. Em contrapartida, há um céu de glória,
com a presença daquele que é o Senhor das nossas vidas nos esperando. Um estado intermediário, eu sei, mas é um estado de preparação para um estado pleno. Quando Cristo voltar, quando novos céus e nova terra forem implantados aqui, nesse planeta que nós vivemos, há toda uma glória nos esperando. E o apóstolo Paulo sabia dessa realidade. Ele sabia que morrer para ele não era perder. Ele sabia que morrer para ele era lucrar, era ganhar, e era ganhar muito. Por isso, do verso 22 ao 26, o apóstolo Paulo ele tem um dilema. E ele tem um dilema para resolver. O ponto desses versos aqui é que se o viver para Cristo era algo que Paulo fazia, mas o morrer para ele era lucro, ele estava em um dilema sério. Porque o apóstolo Paulo, de alguma forma, ele iria comparecer diante do julgamento. E ele sabia que o veredito imperial poderia poupar a sua vida, como poderia ceifar a sua vida. Ele poderia ter absolvição, como ele poderia também ter a sua decapitação condenada. O problema é que, se ele fosse absolvido, era como se fosse decepcionante o seu julgamento. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para os filipenses: olha, melhor será se quando eu comparecer diante de César, pregar sobre Cristo para ele, ele me mandar matar. Se eu for liberto, que chato. É melhor se eu morrer diante do imperador. É melhor se a minha morte for decretada ali. Mas Paulo, de modo sábio, ele passa então a lidar com esse dilema. E ele percebeu que, caso ele fosse liberto, ele continuaria o seu ministério por Cristo. Afinal de contas, o seu viver continuaria sendo Cristo. E Paulo sabia que a sua liberdade lhe daria mais uma oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo a outras pessoas e a outros lugares. E o resultado disso é que mais pessoas ouviriam o Evangelho de Jesus e seriam salvos. Com isso, mais igrejas seriam plantadas. Ou seja, se a vida de Paulo fosse poupada, mais o reino de Deus aqui na terra seria beneficiado. Então o dilema era: a morte levaria para estar com Cristo, mas uma absolvição o levaria para proclamar o Evangelho de Cristo. E aí Paulo fica dividido. Agora eu não sei qual que é melhor para mim, se é morrer ou se é ficar para continuar contribuindo com o reino de Deus. A gente se depara com esse dilema por vezes na nossa caminhada. Toda vez que a gente vê um crente que amamos estar cara a cara com a morte, meus irmãos, nós estamos diante desse dilema. E isso acontece quando chega a hora de um dos nossos pais ou amigo crente partir desse mundo. Esse mesmo dilema, ele vem a nós. Nós queremos que Deus prolongue a vida daqueles que nós amamos, que estão ali no leito, próximo da sua morte. A gente não quer que aquelas pessoas morram, não é verdade? A gente ora para que Deus mantenha essas pessoas em vida. Mas a gente esquece de um detalhe, irmão. Para aquelas pessoas que estão naquela condição, uma realidade muito melhor e plena vai se abrir para elas, se elas creem em Cristo Jesus. Por isso que a nossa oração para aqueles que estão em um leito com enfermidade é: Senhor, se o Senhor puder, cure essa pessoa. Se for da vontade do Senhor, cure essa pessoa. Se isso for resultar em glória para o Senhor, cure essa pessoa. Mas se essa não for a vontade do Senhor, ok. A gente precisa viver em paz diante dessas realidades, sabendo, meus irmãos, que Deus vai ser glorificado até mesmo com a morte daquela pessoa. A morte não vai decretar o fim para aquela pessoa. A morte não é um ponto final para a vida do cristão. A gente se encontra nesse mesmo dilema que o apóstolo Paulo se encontrava aqui. Olha, viver é bom. Viver é bom porque eu posso contribuir com o reino. Mas morrer é muito melhor. Morrer é estar com Cristo, de modo imediato. No verso 22, Paulo chega a admitir que ele não sabia o que escolher. De um lado, ele estava tendencioso para a morte, porque para ele era muito melhor. Do outro, ele sabia que tinha vida para que ele pudesse continuar. Uma parte dele, então, queria estar com Cristo, mas a outra parte percebe a necessidade de continuar servindo o reino de Deus aqui na terra. Mas Paulo também sabia que a escolha não caberia a ele, sim a Deus. Então ele chega a concluir que ficaria, se fosse para ele ficar, ele chega a concluir que isso seria importante para a igreja dos Filipenses. Isso seria importante para o reino de Deus. Isso seria importante para que outras igrejas pudessem ser plantadas ali. Para que o próprio povo ali de Roma, os cristãos de Roma, pudessem ouvir o evangelho da própria boca do apóstolo Paulo. Então Paulo ele está mostrando aqui aos cristãos de Filipenses que ele era um tipo de cristão
que ele se sacrificava pelos outros. Ele está dizendo, olha, morrer e estar com Cristo é muito bom, mas se eu vou ficar, e esse ficar vai beneficiar vocês, então se essa for a vontade de Deus, eu vou abrir mão disso, e eu vou fazer isso em prol de vocês. Às vezes a gente tem que fazer isso nas nossas vidas. Nós temos que escolher entre o que nós queremos fazer e o que é melhor para aqueles que estão à nossa volta. No ambiente familiar, isso é muito recorrente. Por vezes é muito mais sábio a gente deixar de fazer aquilo que nós queremos para fazer aquilo que é melhor para a nossa família. A gente não abre mão de muitas coisas para que a gente possa beneficiar a nossa família. Um pai de família, ele abre mão de um monte de coisas em prol do bem da sua família. Na igreja também essa mesma realidade aparece. Às vezes é muito mais sábio a gente deixar de fazer aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, para que a gente possa fazer aquilo que será melhor para a igreja e que será melhor para os nossos irmãos. A gente precisa ter essa mesma postura de autonegação que o apóstolo Paulo tinha. Ele era alguém disposto a atender o próximo. Ele diz, então se viver vai ser o melhor, porque eu vou pregar, vai ser o melhor não para mim, mas para vocês, porque eu vou continuar pregando o evangelho, que seja feita então essa vontade de Deus sobre a minha vida. Que eu fico tranquilo também diante dessa realidade. Paulo, ele sabia que era melhor estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ele sabia, olha, se for para que eu continue vivo, ok, eu vou continuar vivo e vou continuar trabalhando. E a igreja vai continuar progredindo. Vou continuar sendo bênção para a igreja de Cristo. Ele abre mão para que ele possa então atender aos outros. E a gente precisa fazer isso na nossa caminhada. A gente vive uma vida muito centrada em nós, né? É no nosso umbigo. A pergunta é, o que eu vou ganhar com isso? Se a nossa esposa pede para fazer algo, você já vira para ela. Se a sua esposa pede para fazer algo, você já vira para ela e fala, o que eu vou ganhar com isso? Se os seus filhos pedem algo para você, você diz, o que eu vou ganhar com isso? Ou o que eu vou ganhar em troca? Se na igreja existe um evento para ser feito, você já se pergunta, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Paulo, a pergunta dele é, o reino vai ganhar com isso? Vai, Paulo. Então eu estou dentro. Se o reino vai ganhar, eu estou dentro. Eu quero contribuir para o crescimento do reino. E a gente tem a ideia de que o reino é só aqui na igreja. O reino de Cristo está na sua casa também. O reino de Cristo está nos seus relacionamentos também. O reino de Cristo está no seu trabalho também. Todo local você contribui para o reino de Cristo. O reino de Cristo não é tão pequeno como a gente tem a impressão que ele é. A igreja faz parte do reino de Cristo. Não há um único centímetro quadrado onde Cristo não coloque os seus pés, que ele não possa dizer, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Tudo é dele. O reino dele está espalhado na face da terra. E Paulo dizia, se é para contribuir com o reino, conte comigo, eu estou dentro. Por isso ele diz, então é melhor viver e ficar com vocês. Mas se ele morresse, tranquilo, estarei com Cristo. Então quer vivendo ou morrendo, para ele tanto faz. É claro que seria melhor morrer e estar com Cristo. Algumas aplicações, meus irmãos, para finalizar esse texto. Nós precisamos viver uma vida centrada em Cristo. Essa é a principal aplicação que a gente tem para extrair desse texto. Nós precisamos viver uma vida centrada em Cristo. O motivo maior de Paulo ter conseguido viver como viveu, tranquilo com Deus quanto ao que poderia lhe acontecer, tanto no seu momento presente, quanto aquilo que poderia acontecer no futuro, foi o fato dele ter uma vida centrada em Cristo. A sua vida era centrada em Cristo. Para esse homem de Deus, não tinha nada no mundo superior a Cristo. E esse talvez seja o nosso problema nos nossos dias. É doído falar isso aqui, mas é uma realidade. Talvez o nosso problema é que Cristo não é o centro das nossas vidas. Se Cristo não for o centro das nossas vidas, algo vai tomar essa centralidade. Não vai ficar vazio o lugar de Cristo na sua vida. Alguma coisa vai tomar a centralidade de Cristo na sua vida. Pode ser um falso Deus que vai se erguer no centro da sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a loucura do seu trabalho, pode ser um filho, um cônjuge e por aí vai, um líder político e por aí vai. Tudo isso pode tomar centralidade na sua vida, se Cristo deixar de ser o centro da sua vida. E aí você começa a viver em prol de um monte de coisa. A pergunta que fica é, e quando a morte bater na sua porta? A quem você vai se apegar, já que Cristo não é o Senhor da sua vida?
já que Cristo não é central na sua vida? Como que você vai encarar a morte? Por isso, meus irmãos, às vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãos lidar tão mal com a morte, dá um testemunho tão ruim diante da morte. É porque parece que Cristo não é central na sua vida. Porque se Cristo fosse central nas nossas vidas, como era na vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, ainda que a morte bata na nossa porta, a gente vai saber lidar com a morte. Porque a gente sabe que a morte, ela vai prestar um belo serviço para a nossa vida, que é abrir as portas da eternidade, para que nós estejamos de modo imediato na presença de Cristo. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, Cristo precisa ser o centro da nossa vida. A gente precisa viver para a glória de Cristo. A gente precisa amar a Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua última carta, ele encerra a sua carta dizendo que uma postura essencial que o cristão precisa ter, até que Cristo volte, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: você tem crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem amado a palavra de Deus? Porque é assim que a gente cresce na graça e no conhecimento dele. Não existe revelação extra-bíblica acerca de Cristo, não. É na Bíblia, é nela. Você tem lido os evangelhos para aprender mais de Cristo? Meus irmãos, tudo isso vai ditar na sua vida se ele é central para a sua vida ou não. Cristo é central para a sua vida, meu irmão? Se não for, quando a morte bater, você vai se apegar a quê e a quem? Não adianta o pastor ir lá orar com você, se Cristo não for central na sua vida. É por isso, meus irmãos, que em um velório cristão, tem gente que chora porque é difícil a gente perder um ente querido. Mas ao mesmo tempo a gente cultua a Deus em um velório cristão. A gente canta, a gente lê a palavra e a gente ora a Deus, agradecendo por toda a trajetória de vida daquela pessoa. E a gente tem a esperança de que aquela pessoa está com Cristo. E a gente sabe que haverá a ressurreição dos mortos, onde aquela pessoa vai estar de modo integral, vivendo com Cristo, contemplando a presença de Cristo. Se você não crê em Cristo, meus irmãos, aquele que estiver aqui nessa noite, se não creu em Cristo como Senhor e Salvador, a pergunta que eu deixo para você é: diante da sua morte, você vai se apegar a quem e ao quê? A morte vai bater na sua porta. Todos nós iremos morrer. Se Cristo não voltar para essa geração, a morte é certa. Com quem você vai se apegar? Você que é cristão, você que já creu em Cristo como Senhor e Salvador, ele tem sido o centro da sua vida? Você tem dedicado a sua vida a Ele? Tem crescido espiritualmente? Tem procurado ler a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor? Se não, meus irmãos, ainda há tempo de mudar a sua postura, porque a morte vai bater na sua porta. Não é teologia do terror que eu estou pregando aqui, não. A morte é certa. A morte é certa para cada um de nós. A pergunta que a gente faz é: como que a gente vai lidar diante dela? É na mesma perspectiva do apóstolo Paulo ou na mesma perspectiva do mundo? Eu quero aprender a lidar com a perspectiva do apóstolo Paulo, pois eu creio que será o melhor para mim. Qual que é o caminho? Vida centrada em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Teu Santo Espírito inspirou a Tua Palavra e o Senhor, de modo providencial, fez com que ela chegasse até nós nos nossos dias. E hoje o Senhor nos deu a oportunidade de pararmos um pouco, de refletirmos acerca da Tua Palavra e de entendermos, ó Deus, o quanto é necessário termos Cristo como central nas nossas vidas. Que o nosso Senhor Jesus continue sendo a centralidade das nossas vidas. Que nós possamos viver para a glória de Cristo, vivermos em prol do reino de Cristo. Esse reino que é amplo, que não se restringe aqui apenas a essa igreja, mas que nós possamos ter a mesma perspectiva do apóstolo Paulo, de que o viver é Cristo e de que o morrer é lucro. Pai, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, que o Teu Santo Espírito venha nos despertar para que nós venhamos viver dessa forma. E assim, ó Deus, viver de modo bíblico, para que nós possamos encarar a morte em uma perspectiva bíblica, em uma perspectiva adequada. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa caminhada. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, tem alguns avisos para fazer. Tem alguém que nos visita
pela primeira vez, é a primeira vez que nos visita aqui nessa noite? Amém. Bom, o primeiro aviso que eu tenho para fazer é sobre a departamental da UPH em parceria com a SAF, no próximo sábado. Vai ser às 19h30, né? 19h30, lá na casa do nosso irmão Wesley. Ele vai colocar no grupo a localização de lá. Então nós estaremos ali, esse é o primeiro trabalho da UPH, a SAF vai nos auxiliar. A gente está com um processo de revitalização e, se Deus quiser, a gente vai revitalizar a nossa sociedade de homens da igreja, a UPH. Então vocês são os nossos convidados a estarem ali, participar desse culto, dessa departamental. Logo após o culto, a gente quer ter um momento de confraternização ali. E o que foi proposto é fazer um churrasco depois do culto ali. Para que o churrasco aconteça, a gente precisa de um kit churrasco de cada família. Eu sei que a carne está cara, eu sei que as coisas estão difíceis, é final de mês. Se você não conseguir levar o seu kit churrasco, leve um refrigerante, de todo jeito, vai. Participe. A gente quer a participação de vocês. Tá bom? Fica pesado a gente ter o churrasco? Eu acredito que não. 1 quilo por família. Então a gente vai ter um churrasco ali e depois ao final a gente tem esse momento de confraternização. A gente vai fazer esse teste nessa primeira. Mas se você não conseguir comprar o seu kit churrasco devido ao preço, eu sei que carne virou ouro. Carne ficou muito caro. Não deixe de participar. A gente conta principalmente com a sua presença ali para participar com a gente. Tá bom? Você é o nosso convidado a estar ali participando com a gente dessa departamental no próximo sábado. Tudo bem? Amém? Ou amém? Amém. Tem um aviso da nossa coordenadora, Maria José. Quase esqueci o nome da nossa irmã aqui. Ela pediu para avisar que no próximo domingo a gente vai ter uma separação das mães das crianças aqui da nossa igreja, para que tenha um trabalho especial com elas ali separado. Então no próximo domingo a gente vai ter aqui na igreja uma classe de adultos para os homens, para os jovens. As mães, elas estarão sendo direcionadas, porque a gente está próximo do Dia das Mães, então já tem um trabalho que será feito ali com as mães, já preparando para esse dia. Elas vão fazer uma programação especial com as crianças ali nesse dia. Então no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Você está convidado a participar da nossa Escola Dominical e participar dessas programações. Também, no próximo domingo, depois da Escola Bíblica Dominical, eu preciso, juntamente com o diácono Alexandre, ter uma conversa com os pais dos adolescentes da nossa igreja. A gente está com esses processos de revitalização e uma das sociedades que a gente quer revitalizar é a dos adolescentes. Mas a sociedade dos adolescentes, ela só funciona com o apoio dos pais. Então a gente primeiro vai conversar com os pais dos adolescentes, para que a gente possa programar aquilo que a gente vai fazer com os adolescentes no decorrer do ano. Tá bom? Os pais dos adolescentes vão ficar depois da Escola Bíblica Dominical, para a gente ter uma conversa com eles sobre o trabalho com os adolescentes. Ficou mais algum aviso? Deixei de fazer? Acho que são esses. As programações da semana os irmãos já sabem. Não vou mais tocar sobre esses assuntos aqui, porque os irmãos já sabem. Então, quarta-feira tem, sexta-feira tem, no próximo domingo a gente tem a Escola Bíblica Dominical e o culto de adoração, e todos estão convidados. Vamos colocar de pé, fazer a nossa oração final. Vamos orar, agradecendo o Senhor por esse momento. Pai, graças te damos por esse culto, por esse momento de adoração ao Senhor, por tudo que foi realizado aqui. Sabemos, ó Deus, que o nome do Senhor foi glorificado, mas sabemos também, ó Deus, que cada um de nós fomos edificados por tudo o que aconteceu, pela leitura da palavra, pelos cânticos, por momento de oração, pela exposição da tua palavra. Pai, que o Senhor nos conduza no decorrer da nossa semana, que nós possamos ser testemunhas de Cristo onde nós estivermos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa família, onde o Senhor nos colocar, que nós possamos testemunhar e proclamar quem Cristo é a esse mundo. Pai, nos dê também um restante de noite abençoado, nos leve aos nossos lares em proteção, que o Senhor venha fortalecer a fé daqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa noite por algum motivo, aqueles que estão com a fé fraca, nós rogamos ao Senhor para fortalecer, para que a nossa igreja cada vez mais esteja unida e disposta a louvar, a cultuar ao Senhor e a participar das atividades no reino do Senhor. Que
Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, cada vez mais sermos cristãos, de acordo com a palavra do Senhor e com a vontade do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém.